Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, dia 10 de abril, sexta-feira, Sexta-feira Santa. Um dia de muita reflexão, não vou tomar o tempo de vocês, apenas aqui repassar rapidamente as principais notícias do dia e também o nosso conteúdo exclusivo, que também serve à reflexão. Olha, hoje superamos os 100 mil óbitos, 100 mil mortes pela Covid-19 no mundo, no universo aí de mais de 1.600.000 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. E também registro aqui 369 mil casos de recuperação, pessoas que sofreram pela Covid, foram internadas e se recuperaram, receberam alta. Hoje também o Brasil superou os 1.000 mortos. Não é pouca coisa, gente. É mais do que 5 737-800, por exemplo, Boeings. Então vocês imaginam 5 aviões desses caindo nas últimas semanas, né? Matando esse total de pessoas. É muita gente, mais de 1.000 pessoas, é muita gente. O número exato divulgado pelo Ministério da Saúde é de 1.056 mortes. De ontem para hoje, houve o registro de 1.781 casos novos confirmados. E tivemos 115 mortes, então reduziu em relação ao número de mortes registrado nas 24 horas anteriores. É bom lembrar que são feitas notificações, né, pelas secretarias estaduais, pelos hospitais e secretarias estaduais e também ao Ministério que faz a compilação desses números num boletim. Esse boletim a gente publica vários detalhes, são muito importantes também para a gente analisar o comportamento dessa doença num país continental como o Brasil. Então nós temos agora um total de casos confirmados, 19.638, tá? Isso de pessoas contaminadas. Dessas 1.056 mortes, essas mortes são notificadas e depois há uma investigação para confirmar, claro, é uma dupla checagem importante. Nós tivemos aí 869 mortes que tiveram a sua investigação aí confirmada. Bom, nesse boletim, o boletim trouxe algumas coisas importantes. Primeiro, é uma aceleração de casos em 3 capitais, Fortaleza, Manaus e Macapá. Inclusive, o Ministério da Saúde destinou 60 respiradores para o atendimento de pacientes nessas 3 capitais. Com o seguinte destaque: o estado do Amazonas tem o maior coeficiente de incidência da Covid-19, segundo o boletim do Ministério da Saúde. Logo atrás vem Amapá, Distrito Federal e São Paulo. São Paulo tem o maior número de casos absolutos, mas aqui eu estou falando do coeficiente em relação à média. Então existe um cálculo que o Ministério da Saúde faz, existe uma média nacional e existem aqueles países que estão no vermelho, com números acima da média nacional, existem aqueles que estão mais ou menos na média e aqueles que estão abaixo, tá? Então, em relação ao coeficiente de mortalidade, Amazonas também lidera, seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. Mais cedo, inclusive, Manaus anunciou que o hospital de referência da cidade para atendimento de vítimas da Covid havia saturado sua capacidade operacional. No estado ainda há leitos disponíveis, mas foi feito um alerta, inclusive o prefeito andou dando entrevistas aí, realmente alertando de acordo aí com o nível de dificuldade que ele vem enfrentando, porque lá no Amazonas eles estão passando, essa época do ano termina em maio, mas ainda é o finzinho do chamado inverno amazônico. Não é que seja inverno, né? Porque lá as temperaturas ainda estão na casa aí dos 30 graus, o que é muita coisa, é calor. Isso é importante porque muita gente dizia no início que o calor mata o vírus, etc. e tal. Isso tudo não se confirmou, muita coisa ainda está em estudo, muita novidade a gente está vendo, tem modificação, as mutações do próprio vírus. Então, o que eu sempre digo aqui, não desconfiem de todas as informações, pesquisem muito e veem aquilo que se mantém como coerência, tá? Porque tem muito especialista, inclusive, né, que uma hora diz um negócio, outra hora diz outro. Isso não vou nem entrar no mérito do que os políticos dizem, que aí é outra discussão que eu também já tive aqui antes com vocês. O fato é que o Amazonas como um todo
sofre por essa situação, porque além do calor você tem a alta umidade acima de 80%, então isso obviamente essa época já é uma época difícil, com muito problema respiratório, tem um histórico de problemas, inclusive com H1N1, então é claro, nesse ambiente a Covid está aí nadando de braçada, tá? Então mais um alerta que fica em relação a essa doença. O que mais eu destaco para vocês? Bom, vamos passar aqui, falando em Semana Santa, né? Acabamos de registrar aí que o Papa Francisco comandou aí a Via Crucis, na procissão da Via Crucis, e uma Praça de São Pedro vazia, né? Mais uma vez aí vazia. Primeira vez que a procissão, que é em memória das últimas horas de vida de Jesus, não foi realizada no Coliseu de Roma, desde que o Papa Paulo VI reintroduziu essa tradição em 1964. Francisco assistiu à cerimônia debaixo de um dossel nos degraus da Basílica São Pedro, enquanto 10 pessoas, metade do sistema penitenciário italiano e metade do Serviço de Saúde do Vaticano, carregavam uma cruz e tochas em sua direção. Então, registramos aí a notícia, é importante em função do dia, tá? Mais cedo, apesar de ser um dia de descanso, de reflexão, o presidente Jair Bolsonaro resolveu mitar novamente, resolveu aparecer, resolveu virar notícia e foi ao hospital das Forças Armadas, o HFA aqui em Brasília. Ontem nós notamos que ele estava tossindo na live, né? Hoje inclusive foi ao hospital, depois foi num comércio, foi visitar o filho num bairro aqui do Sudoeste. Foi recebido com queixas, com elogios e queixas, né, dos moradores, gente que apoia, gente que critica, cumprimentou as pessoas, aglomerou muita gente, limpou o nariz no braço, cumprimentou pessoas, os vídeos estão aí para todos verem. O comportamento do Bolsonaro é de quem se sente imune, então enquanto ele não divulgar aquele teste que ele fez, vai ficar sempre a dúvida de que o Bolsonaro teve, talvez uma forma mais amena do coronavírus, se curou, provavelmente tomou a hidroxicloroquina, né, que o faz ter tanta convicção em relação aos efeitos dela, que faz com que ele seja garoto propaganda aí do Reuquinol, da Apsen, né, laboratório Apsen, que é líder do mercado na distribuição desse produto aqui no Brasil, mas o fato é que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem informação, os estudos ainda estão sendo feitos, inclusive o próprio Sírio-Libanês divulgou hoje uma análise preliminar dos estudos que estão sendo feitos, então ainda não dá para cravar nada, a gente sabe, tem os relatos, tem os registros, inclusive as pesquisas estão sendo desenvolvidas, estão sendo elaboradas em diversos países. O Didier Raoult, que é o médico considerado o pioneiro, né, no uso da cloroquina para tratar a Covid, ele enviou inclusive hoje para publicação um novo estudo, dessa vez com a participação de 1.061 pacientes, né? Lembrando que a gente publicou, a primeira versão tinha pouco mais de 60, agora aí realmente com uma quantidade de referência, tá? E por enquanto só foi publicado um resumo, tá? E uma tabela desse estudo. Ainda não foi liberado para o público o estudo completo, vamos acompanhar assim que tiver, a gente publica no site. Bom, segundo esse resumo, mais de 91% dos pacientes tiveram um bom desfecho clínico e cura virológica em até 10 dias. 10 pacientes foram para a UTI, outros 5 morreram e 31 precisaram de 10 ou mais dias de hospitalização. Deste grupo, porém, 25 estão curados e outros 16 seguiam hospitalizados, o que resultaria em uma taxa de cura de 98%. Então, boa notícia. A gente registra, importante. Aliás, falando em hidroxicloroquina, acabei de colocar no site uma notícia que você só vai ver aqui comigo. Ninguém está fazendo a cobertura desse tema. É um tema que envolve relação diplomática, lobby internacional e muita pressão econômica, tá? Eu venho relatando para vocês aqui todo o esforço que o governo tem feito junto ao governo da Índia para a liberação de carregamentos da hidroxicloroquina, de insumos da hidroxicloroquina que estavam
encomendados por dois laboratórios, o EMS, Laboratórios Genéricos, e o Apsen, né, laboratório que inclusive o dono tem um alinhamento ideológico com o governo, apoia o Bolsonaro e o Bolsonaro tem exibido o remédio, o Reuquinol, desse laboratório nas suas lives, nas suas entrevistas, etc. Eu ressaltei ontem, lembrei a todos que a MS é um laboratório que era simplesmente o maior cliente do Zé Dirceu. Pagou quase 8 milhões para ele em consultorias, isso ali, registrado. Fora outros negócios com operadores, com amigos, que a gente sabe que elevam essa cifra, né, muito mais acima, né? Inclusive, relatei um negócio que eu publiquei lá atrás, já tem mais ou menos uns 2 anos, um negócio envolvendo quase 150 milhões de reais, um negócio imobiliário, envolvendo o dono da MS, que eu sei que é muito amigo do Dirceu, e esse negócio foi feito com um outro sujeito muito amigo do Dirceu, que tem todas as características de ser um operador do Dirceu, tá? O que acontece, Cláudio? Por que você está falando disso? Porque esse laboratório tem muita gente ainda, tem muita influência ainda na burocracia do Itamaraty, inclusive do governo atual. E essa influência está... o resultado dessa influência está aí, está na matéria que eu publiquei. Essa matéria diz o seguinte, diz que a Índia só liberou o lote, o carregamento da EMS. Até agora, a hora que eu estou gravando aqui, são 9h15 da noite, hoje em Brasília, só o laboratório EMS, só o carregamento do laboratório EMS estava liberado para vir para o Brasil. Ah, mas o que importa é o medicamento. Sim, mas o laboratório Apsen, que tem o 95% do market share do mercado, né? Líder do mercado de hidroxicloroquina, ele... por que ele não está dentro? Por que o carregamento dele não foi liberado? É justamente o carregamento do medicamento que o Bolsonaro tem exibido. Não, a Índia liberou outro carregamento do laboratório que tinha o Dirceu como principal cliente, né? Que era o principal cliente do Dirceu. O Dirceu continuou operando? Não sei. O que vai fazer com isso? Não sei. Eu tenho informação de que esse laboratório já está com vendas fechadas com grandes hospitais de São Paulo. Esse medicamento deveria ser entregue de graça. Por quê? Porque nós estamos numa emergência. Aliás, é um medicamento muito barato. Muito barato. E como a gente tem aqui a necessidade dele, esse carregamento deveria ser distribuído de forma gratuita e não, né, ali comercializado apenas para quem tem recursos para pagar por um bom tratamento. Então, tem muita gente que não está enxergando o que eu quero mostrar com essas matérias. Primeiro, estou mostrando um lobby forte. Esse lobby tem influência ainda no Itamaraty, dirigido pelo Ernesto. Eu imagino que o Ernesto deva prestar contas ao Palácio do Planalto em relação ao que está acontecendo. Já sei que há alguma pressão em cima disso. E o outro laboratório, que inclusive já tinha avisado que ia doar a sua produção, o seu carregamento, uma parte desse carregamento, não conseguiu carregar. Tá? De repente, depois da denúncia, pode ser que as coisas mudem de figura, mas até o horário que eu estou gravando aqui, só estava para carregar o outro laboratório. Então, gente, olha, a burocracia, ela é enorme, é pesada, e está cheia de gente, né, ainda ligada a esquemas anteriores. Não estou aqui falando que tem corrupção, não estou aqui falando nada disso. Mas pode ter alinhamento, pode ter uma série de coisas. O fato é que é preciso ter informação para poder a gente entender certos movimentos, o que está acontecendo. Isso está acontecendo, né, e o governo está sendo surpreendido com isso. Fica o registro, né? Para bom entendedor, né? Entendedores entenderão. Vamos seguir aqui. Bom, o Bolsonaro foi fazer o negócio, debochou aí da imprensa mais uma vez. Ele amanhã se encontra com o Ronaldo Caiado, aí numa tentativa de reaproximação depois do rompimento.
Até onde eu sei, o Mandetta vai participar dessa reunião também, então podemos ter uma reunião amanhã muito importante que pode definir o futuro do ministro da Saúde, e foi o que eu gravei ontem no meu vídeo aqui. Qual é o problema hoje? Você tem o presidente que tem convicção de algumas coisas, ele acredita que existem algumas soluções, né? E ele acredita num outro tipo de solução para essa crise, tanto no plano econômico como no plano de saúde. E você tem ministros que acreditam em outra coisa. Governador que acredita em outra coisa. Aliás, está uma bagunça, né? Então, o cidadão que está do lado de cá não sabe o que fazer. Ele fica na dúvida. Alguns chutam pro alto e falam assim, vou fazer o que eu quiser, porque no final das contas não tem um entendimento, não tem um consenso. O presidente fala uma coisa, o ministro fala outra, o governador... Isso já é um problema. Quando a gente fala do governo federal, isso é um problema maior. Por quê? Porque é como se você tivesse dois governos. É um governo, mas cada um faz o que quer? Não. Se o presidente acredita, né, tem sua convicção, então ele imponha essa sua agenda e arque com as consequências dessa sua agenda. Ah, Cláudio, mas isso é um absurdo, né? Tem muita gente que fala assim, não, tem que fazer assim, não, tem que segurar, tem que ser... Eu sou muito prático. Se você tem um presidente da República que tem os seus ministros que estão subordinados e o ministro não está subordinado, né, não está se subordinando, não está cumprindo a sua agenda, então tome uma decisão. O que não pode é ficar esse jogo dúbio. Ninguém sabe, aí no final das contas, de quem é a responsabilidade. Se acontecer um negócio, vai ficar aquele jogo de empurra, a culpa é de quem, a culpa é de quem. Então é o seguinte, é muito simples, tome uma decisão e arque com as consequências dessa decisão. Ressaltei aqui, pela manhã, publicamos um parecer do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal contra a soltura de presos durante a pandemia do coronavírus. Rosilane Rocha, que assina o parecer, diz o seguinte, que o confinamento prisional é a medida profilática mais adequada à saúde dos presos, além, é claro, de resguardar a sociedade de enfrentar uma outra crise, que é a de insegurança e de violência urbana de proporções inimagináveis. Ela defende que os estados que têm tomado medidas para intensificar o atendimento médico ao preso e criaram alternativas para isolar os detentos idosos dos demais e proibir visitas. Ressalte-se que a rotina dos custodiados dentro do sistema tenha garantido o fornecimento dos produtos de higiene, alimentação, medicação e uso regular, controles de fluxo e limpeza, o que é indispensável ao enfrentamento da transmissão do novo coronavírus. Realidade essa diversa do que as comunidades estão vivenciando com verdadeira carência de produtos de limpeza e alimentação em virtude da impossibilidade de trabalhar e prover o sustento devido ao isolamento social. Ou seja, dentro da cadeia você tem uma situação de comodidade para o preso. Você tem o Estado cuidando do preso com todos os recursos que estão disponíveis. Do lado de cá, do lado de fora, o cidadão que está isolado em casa, que não tem acesso, muitas vezes não consegue. Você já conseguiu comprar uma máscara? Você já conseguiu comprar um álcool em gel? A hidroxicloroquina você não conseguiu. Então é o seguinte, no fim das contas, ela está dizendo aqui uma coisa que é óbvia. E ela vem, esse parecer é um parecer respaldado aqui pela classe, né? Quer dizer, existe uma fundamentação técnica, inclusive, pela classe médica. E aí você me pergunta, Cláudio, o Dias Toffoli, como presidente do CNJ, quando ele mandou liberar os presos para casa, que estavam no grupo de risco, etc e tal, vocês viram as imagens, já publicamos, virou um carnaval, até criminosos, né, desde o estuprador, desde do assassino até o corrupto, né? Todo mundo indo para casa. O Dias Toffoli consultou alguém? Consultou o Conselho Federal de Medicina? Consultou algum especialista? Ou foi no seu achismo? Essa decisão é uma decisão que tem consequências sociais incalculáveis. Incalculáveis. Então, agrava ainda mais a crise. É um absurdo completo e é preciso que alguém tome providências. É preciso que alguém questione esse parecer do CNJ, essa resolução do CNJ,
qual é a fundamentação técnica dessa decisão. Não pode ser visto do ponto de vista só jurídico, quando você faz uma análise em cima de uma pandemia, né? Então, assim, absurdo completo, absurdo completo. Bom, os absurdos pululam, né? O Ibanez, por exemplo, governador aqui do Distrito Federal, resolveu tirar o feriadão em Maceió, viajou para a praia. Viajou para a praia. O Distrito Federal tem 13 mortes e 527 casos confirmados. Está na lista ali, né? Incidência subindo. Foram questionar ele disse, não, eu tenho uma vida diferenciada, tranquila, diferenciada. É brincadeira, né? Aí eu fui ver aqui, fui só dar uma olhadinha nos contratos que a Secretaria de Saúde dele tá fechando, né? Descobri, por exemplo, aqui um contrato de 5 milhões de reais para adequar o estádio Mané Garrincha, que é o mais caro do país, do Brasil, né? Corrupção infernal, custou mais de 1,5 bilhão. Esse estádio, mais um daqueles elefantes brancos, né? Porque aqui derrubaram o estádio anterior, construíram um novo. E esse estádio, então, agora está sendo adequado para receber hospital de campanha com 200 leitos. Vejam, esse contrato de 5 milhões não é para a instalação dos leitos, é para fazer a preparação para que outro contrato dos leitos, dos equipamentos, etc., seja feito, e já estão em curso, ainda não estão fechados, mas já há convocação, para então você transferir você abrir essa possibilidade de você ter um hospital de campanha no estádio, né? A ironia do destino, como já falei outra hora aqui. Esse contrato foi firmado com uma empresa chamada Contarp Engenharia. Aí eu fui investigar e descobri que a Contarp foi denunciada em 2009 pelo Ministério Público, ao lado da Via Engenharia, também envolvida em corrupção aqui, e da Delta Engenharia, também envolvida em corrupção, né? Inclusive na Lava Jato, Fernando Camille chegou a ser preso, né? Delta Engenharia que foi alvo de CPI, de outros inquéritos, está aqui, por superfaturamento da obra, ou seja, o governo do DF, sem licitação, contratou uma empresa por 5 milhões para fazer uma adequação aí, para receber o hospital de campanha lá no estádio, uma empresa que foi denunciada por corrupção, por superfaturamento da obra aqui do edifício sede do Interleges, que é o órgão de interligação e treinamento virtual de legislativos estaduais e municipais, fica aqui em Brasília. O processo está correndo. Então, é o que eu sempre digo, cara, follow the money. O pessoal no Rio está querendo fazer CPI, acho muito bom, CPI dos contratos do Witzel. Temos que olhar, nos debruçar sobre os contratos também do Dória, do Zema e de todos os governadores desse país e dos prefeitos. Vocês que têm os seus prefeitos, seus governadores, por favor, vão lá, entra lá no portal da transparência, me mandem DM no Twitter, @ClaudioEDantas, e manda a denúncia para mim. Eu dou visibilidade aqui no site, tá? Mas, de fato, se for esperar os órgãos de controle para fazer isso, a gente está ferrado. Isso aqui é um carnaval, é uma farra, né? Uma farra. Então, assim, infelizmente é isso aí. Vamos em frente. E vai ter mais novidades. Bom, encerro aí. O Paulo Guedes também vai passar o final de semana aí tentando negociar a história da PEC, da aprovação da PEC da guerra no Senado. Teve reuniões com os senadores, inclusive. E a gente também acompanha o desdobramento daquele caso lá do Plano Mansueto, que foi desfigurado. Agora estão chamando de Mansueto. Plano Mansueto porque ele quer entregar bilhões em recursos para os estados e municípios sem contrapartida, sem garantia, sem nada, né, abrindo um rombo fiscal, além daquilo que já foi prometido de empréstimos, etc., no total aí de 180 bilhões, tá? Então, durmam com um barulho desse, passem o fim de semana refletindo e não deixem de fiscalizar os seus políticos e as administrações, especialmente agora que está tudo liberado, não tem controle de nada, tem gente fechando
né, acabando com a transparência, suspendendo a atuação de controladoria, de corregedoria, do cacete, tá? Tribunal de Contas não dá conta, muito Tribunal de Contas estadual é corrupto, municipal, né? Então a gente tem que ficar atento, nós temos que fazer esse trabalho, porque nós somos os eleitores, os contribuintes, contribuinte é horrível, né? Os pagadores de impostos, nós é que sustentamos essa máquina, né? Então, e essa gente não quer saber, não é a ou B ou C, todos querem de alguma forma aproveitar a crise para fazer, para colocar em curso aí a sua própria agenda, seja uma agenda política própria de poder, isso normalmente envolve uma agenda também relacionada à corrupção, tá? Todos eles querem colocar a mão no seu dinheiro e num momento desse, né, com desemprego em massa aí, e uma situação aí de isolamento, então pelo menos vamos usar as ferramentas que a gente tem para fiscalizar e mandem para mim que eu denuncio aqui. Agradeço sempre a audiência, não deixem de curtir esse vídeo e compartilhar para que essa mensagem chegue a mais brasileiros, a mais pessoas, para que a gente possa formar uma massa crítica que não pague pedágio ideológico para político, muito menos financeiro. Nós temos que entender de uma vez por todas que todo político é empregado da sociedade, é empregado do eleitor. Ele é que tem que prestar contas, né? Ele é que tem que fazer aquilo que o cidadão quer, ele que tem que entregar. E isso vale para todos, não importa quem. Um abraço e a gente se vê na segunda-feira. Um bom descanso, feliz Páscoa a todos.